Em Macau, desde janeiro de 2023, Alexandre Leitão, cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, é hoje o convidado do programa de entrevista dos canais portugueses da TDM. Muito obrigado. Estamos a gravar na tarde de quarta-feira, em junho de 2024. Que Portugal é que há em Macau? Antes de mais, boa tarde a todos os que nos veem. Muito obrigado pelo vosso convite. Em junho de 2024, que Portugal é que há em Macau? Eu penso que continua a haver um Portugal omnipresente não só na memória, não só nas marcas patrimoniais que vemos um pouco por toda a parte, sobretudo aqui na Península, mas também um Portugal presente nas pessoas, no elevadíssimo número de pessoas que têm cidadania portuguesa, no número também significativo de pessoas que tendo essa nacionalidade, que é maioritária, aliás, nasceram aqui, mas muitos que não nasceram e que de igual forma contribuem diariamente para o agradecimento e o desenvolvimento social e económico. Esta realidade surpreendeu o cônsul-geral quando chegou há pouco mais de um ano? Não me surpreendeu, porque ainda faço parte de uma geração que apesar de tudo, teve muita gente que veio a Macau, que esteve em Macau e que aprendeu na escola, e não só na escola, a prestar atenção a Macau. Obviamente, antes de vir para Macau, procurei informar-me com os meus colegas, com alguns amigos, sobretudo com os colegas que aqui tinham passado antes e que, em 4 casos, são bons amigos com quem trabalhei. E, portanto, deram-me preciosas pistas e indicações. Não posso dizer que tenha ficado surpreendido com nada. Mas há hoje menos Portugal do que seria desejável? Eu penso que isso depende muito da perspectiva. Que ocorre-me aquela imagem clássica do copo meio cheio ou copo meio vazio. Para aqueles que se habituaram a ter Portugal em tudo e Portugal a administrar Macau durante muitos séculos, eu percebo que haja Portugal a menos ainda em algumas mentes. Eu penso que a maior parte das pessoas viveu perfeitamente a transição, está confortável com o facto de Macau ser hoje plenamente parte integrante da República Popular da China, mas, por exemplo, para aqueles que vêm de fora, como eu, e que tiveram a sorte de andar em vários países do mundo, vê-se muito Portugal aqui, mesmo em comparação direta com países que são independentes, não são apenas regiões administrativas especiais e que têm o português como língua oficial do Estado, por exemplo. Eu acho que, sinceramente, os meus amigos que me vêm visitar e que nunca aqui tinham estado ficam sempre muito surpreendidos com a presença nas placas das ruas, nos autocarros, na TDM. Enfim, há bastante Portugal. Se é o que devia ser ou não, eu acho que é preferível vermos com realismo a situação atual, perceber que a transição é o que é, não surpreenderá ninguém e que continua a trazer oportunidades, muitas oportunidades, se as quisermos aproveitar. Só isso. Estamos, digamos, a metade daquilo que era o período dos 50 anos, 25 anos. Há sempre a questão: o acordo está a ser cumprido, não está a ser cumprido, sendo que a região administrativa especial de Macau é uma realidade que compete à China, à lei básica, está a declaração conjunta, portanto podemos juntar todos estes documentos. Na perspectiva do representante diplomático, 25 anos depois, há motivos para estarmos preocupados se Portugal ou se a China tem e Macau tem ou não cumprido? Portugal não fez, que eu me lembre, qualquer reparo sobre o cumprimento da lei básica, nem sequer sobre o da declaração conjunta. Eu lembro-me no colóquio a que assisti, que foi moderado pelo Gilberto Lopes, em que um dos oradores dizia claramente que quando falamos da declaração conjunta temos que olhar para os anexos que fazem parte do acervo e que têm o mesmo valor. Temos que perceber que nós combinamos, concordamos, aliás foi o 25 de Abril, em que celebramos este ano o 50º aniversário desta Revolução, que permitiu abrir portas ao restabelecimento das relações diplomáticas com a República Popular da China e à aceitação do princípio de uma negociação serena com vista
a devolver a soberania, a administração de Macau à República Popular da China. Isto foi feito com harmonia, foi feito com bom entendimento, mas consumou-se um facto. Macau é, inquestionavelmente, uma região administrativa especial da República Popular da China. As suas leis têm que estar em conformidade com as leis da República Popular da China. A lei básica está em conformidade, aliás, foi aprovada em Pequim. E eu penso que não é um assunto sobre o qual eu quero falar muito. Tenho feito um reparo apenas a um artigo que me parece, muito sinceramente, que há um amplo espaço de progresso para ser plenamente cumprido, que é o artigo 9º, que prevê que o português é língua oficial e que qualquer pessoa se pode dirigir a órgãos da administração, do executivo, do judicial e do legislativo, falando português e recebendo respostas, e enfim, no dia-a-dia vamos vendo que não é bem assim, mas eu vejo isso não como uma ocasião para apontar o dedo ou uma qualquer falta de vontade. Eu penso que, pelo contrário, tenho visto sinais de vontade. Há um amplo espaço de crescimento e de aproveitamento. E relativamente a esta questão, porque muitas vezes o que falamos é o que é que está nos discursos, o que é que normalmente ouvimos na declaração do chefe do Executivo, até dirigentes do Governo Central, e depois a prática é diferente. Como é que o Cônsul-Geral... Bom, essa pergunta possivelmente deveria ser mais dirigida ao próprio chefe do Executivo, mas enfim, sem querer ser advogado, um advogado que ele não contratou, parece-me que também é preciso reconhecer que o mandato do atual chefe do Executivo foi marcado pela pandemia de Covid e que, evidentemente, penso eu, todos percebemos que entre as suas prioridades fundamentais terão estado certamente, enfim, enfrentar a pandemia, 2, recuperar a economia da RAEM, da situação em que caiu, e penso que isso foi feito. Agora, como isso foi feito, o próximo mandato do próximo chefe do Executivo não deverá ter, se Deus quiser, essas duas prioridades, porque esperamos todos que não volte a haver uma pandemia, que não volte a haver outra vez uma queda brutal do produto da região. E, portanto, isso traz oportunidades de haver outro tipo de prioridades, algumas inflexões. Enfim, não me compete a mim especular sobre isso, nem sequer creio que seja aqui o espaço para fazer votos, mas estou convencido que há possibilidades de fazer outras coisas. O que eu tenho tentado fazer, e sei que não sou o único, é no diálogo regular que temos e que eu agradeço porque tem sido muito positivo, aproveitar as ocasiões para pôr ideias em cima da mesa à consideração de quem tem a legitimidade para definir as opções de governação que entende. Portanto, eu estou razoavelmente otimista sobre os próximos anos. Parece ser evidente... Otimista, mas realista. Parece ser evidente que há um bom relacionamento entre o chefe do Executivo e o Cônsul-Geral. De outra maneira, podia não esperar que fosse de outra maneira, mas... Eu faço por isso, acho que faz parte, talvez o principal dever no plano não estritamente consular da minha missão. Penso que sim, que temos uma boa relação, tenho beneficiado de alguma atenção, de abertura, de simpatia, devo dizer também com o chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, mas, de facto, só tenho bem a dizer no plano de relacionamento pessoal do Sr. Chefe do Executivo. Portanto, daquilo que têm sido estes 25 anos, não há nada que preocupe o Cônsul-Geral? Há muita coisa que preocupa o Cônsul-Geral, obviamente, mas isso não tem a ver com o cumprir ou não cumprir a lei. Eu penso que há, aliás, que fazer aqui uma distinção e pensar, enfim, formular opiniões no domínio jurídico é sempre um pouco ardiloso num território onde há tantos e bons juristas portugueses. Mas temos que distinguir o que é a parte do Estado de Direito, isto é, cumprir a legislação, da parte política, que é o que orienta o rumo que segue a produção legislativa ou em sua interpretação. Aqui e ali temos ocasionais divergências sobre a interpretação, o artigo 9º é um dos pontos que nós temos falado, e penso que no plano político há um grande trabalho a fazermos, todos nós portugueses de Macau, portugueses que estão em Macau, e eu, naturalmente, no sentido de continuar a afirmar
a realçar o potencial, o contributo, os resultados efetivos que a presença portuguesa tem trazido a Macau, mesmo depois de 1999, e tudo aquilo que pode advir de bom para o próprio desenvolvimento de Macau, se continuar a confiar nos portugueses. Portanto, relativamente àquilo que tem, mesmo quando se fala em algumas questões que têm a ver com direitos, liberdades e garantias, não deixa preocupado. Não tenho que manifestar nessa matéria. Como disse, a região administrativa especial de Macau é parte da República Popular da China. Quem quiser ler o artigo 1º da Constituição da China percebe onde estamos. E, portanto, não me compete a mim ingerir-me na soberania chinesa, decidir que regime, que estrutura de governo, que formas de exercício do poder entende adotar. A China é uma nação antiquíssima, milenar, uma potência mundial. Não me parece que seja sequer... Há uma coisa que eu, Gilberto, posso dizer, se me permite, eu, de facto, tenho uma característica pessoal que é de tender a ser, talvez seja da idade, prático. E gosto cada vez menos de perder tempo e energia em causas que à partida me parece impossível ganhar. Tenho demasiado trabalho a fazer, demasiadas frentes para gerir e, portanto, perder-me em exercícios de retórica sobre o que poderia ser e não é sinceramente aquilo que eu acho que devo estar aqui a fazer. O que eu devo estar aqui a fazer é apresentar resultados nos vários planos da minha missão, respeitar a soberania da República Popular da China, respeitar as autoridades da China e as autoridades da região e estabelecer com elas o melhor entendimento possível para, partindo de divergências que ninguém nega. Portugal e a China têm regimes políticos diferentes, têm constituições estruturalmente diferentes, têm entendimentos até diferentes sobre a noção da palavra democracia, mas isso não é novo, não é de agora e não pode ser impeditivo de termos uma relação cordial e, sobretudo, de construirmos sobre as diferenças terrenos de entendimento para conseguirmos resultados que sirvam as pessoas, os dois povos. Ao longo dos anos, há muitas vezes a crítica de uma certa ausência de Portugal, das instituições portuguesas, do Estado, dos vários governos. É uma crítica... Eu nunca percebi muito bem o que é que se quer dizer com isso. Dada a minha função, a minha carreira diplomática e o facto de já ser este salvo erro, o 5º posto de longo que eu tenho, não me lembro de ter estado numa função onde tivesse tanta presença de membros do governo, nem mesmo em Angola. Em Angola, de facto, se fôssemos na minha área consular, claro que em Angola, país, iam mais, mas a altura em que era, além de Angola ser mais próxima de Portugal, a altura em que era, havia um conjunto intenso de relacionamentos que estavam a ser estabelecidos e de algumas questões a serem resolvidas que implicavam a presença ao nível político. De alguma forma, temos que ver aqui dois planos. Por um lado, dou-lhe um exemplo, ano passado em Macau estiveram 3 secretários de Estado. Algumas pessoas dizem, não é muito. Sim, mas se formos ver a maior parte das embaixadas de Portugal na Ásia, não tiveram o prazer de receber nenhum membro do governo. E este ano já recebemos o Ministro da Economia. Deixe-me só dizer, o segundo plano é até positivo. Significa que há uma leitura de estabilidade na relação entre Macau e Portugal, que porventura não necessita de um frenesim, de uma presença intensa, porque no fundo, há uma leitura de continuidade, de bom relacionamento e de estabilidade. Sr. Conselheiro, já sabemos qual é o representante de Portugal nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas? Sabemos, e na exata linha que eu estava a dizer, pela segunda vez neste ano, e portanto praticamente num semestre, teremos novamente um ministro, neste caso a Ministra da Justiça, que estará em Timor-Leste no dia 8, que esteve, aliás, em Dili no dia 8, porque o 10 de junho é celebrado antes em Dili, e vem até aqui num esforço que eu quero realçar para estar junto da comunidade portuguesa de Macau e, para mais, é uma ministra de uma área em que Portugal tem uma intensa relação com Macau. E há aqui várias questões que é interessante a Sra. Ministra conhecer.
25 anos depois da transferência da administração, qual deve ser a estratégia portuguesa para Macau? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta a fazer à Sra. Ministra ou ao Sr. Ministro dos Estrangeiros quando cá vier. Eu sou um mero representante do governo português. Mas, enfim, penso que me posso aventurar a dizer aquilo que eu tenho proposto e que tem tido bom acolhimento e tive, por exemplo, do Sr. Ministro Pedro Reis, Ministro da Economia. Eu penso que Portugal deve aqui manter aquele slogan que o meu distinto amigo e colega Vítor Sereno popularizou aqui, de Portugal, um país moderno e competitivo. Nós temos que ter a noção que Portugal, no ano passado, teve um crescimento económico superior e pelo segundo ano consecutivo à média da zona euro e penso que assim vai continuar a ser. Nós temos que ter a noção que Portugal é hoje um dos países no mundo que forma mais engenheiros em percentagem ou em proporção da população. Nós temos que ter a noção de que Portugal hoje tem universidades por todo o lado, cada uma delas tem uma incubadora, uma aceleradora, centros de investigação aplicada. Aliás, esteve aqui o Sr. Reitor da Universidade de Coimbra há dias e eu fiquei a saber, em conversa com ele, que, por exemplo, a própria Universidade de Coimbra, a mais antiga, com 734 anos, já hoje, atualmente, recebe um volume de royalties, por causa da inovação que é produzida na Universidade de Coimbra, superior a 1 milhão de euros. E este é o início de um percurso. Ou seja, Portugal tem hoje uma geração muito empreendedora, quadros muito qualificados, junta-lhe o conhecimento histórico do mundo que nós temos, tem vontade de internacionalizar a sua economia e aqui em Macau há um desígnio claríssimo e assumido com duas frentes, uma é internacionalizar Macau e a outra é fazê-lo em ligação também estreita como plataforma para os países de língua portuguesa. Tudo isto oferece um mar, um oceano de oportunidades. Falar hoje na presença portuguesa é falar também nas novas políticas do Estatuto dos Portugueses em Macau. Há hoje um estatuto de minoridade em relação ao passado? Em relação ao passado é difícil dizer que não. Porque o passado, enfim, o passado não muito distante era a administração portuguesa e mesmo durante... Eu falo mais recente. Sim, houve... As alterações que houve. Obviamente que sim, esse é um dos problemas, ou uma das questões que estamos a tentar resolver com calma, porque houve, de facto, a revogação de um diploma administrativo que concedeu um tratamento muito favorável aos portugueses. Depois, 2 anos depois da revogação legal, é que a administração começou a entender que esse regulamento já não estava, na prática, que esse regulamento não estava em vigor e, ao mesmo tempo, entender que a restante legislação não oferecia outras alternativas. Há vários juristas que entendem que a legislação existente continua a abrir possibilidades para tratamentos diferenciados e especiais, não apenas reconhecendo a história, mas, como eu dizia atrás, reconhecendo que entre um território e um país que tem o mesmo número de turistas, entre países que têm uma língua oficial comum, entre áreas que têm uma língua oficial comum, com um povo como o português que tão bem conhece Macau, continuamos a achar que faz sentido Macau acreditar na mais-valia dos portugueses e organizar-se em consequência. Obviamente, estamos a falar da soberania e o direito da região decidir as modalidades de atração das pessoas de fora e de permanência é delas. É conhecido que tem discutido nos bastidores, se me permite a expressão, esta questão com as autoridades locais, nomeadamente o chefe do Executivo. Há alguma saída que está a ser negociada? Pode haver, eu quando digo saída, sabemos que, de acordo com a legislação, pode haver esta questão. Há alguma saída para este caso menos agradável, digamos assim? Eu acredito que há saídas criativas, racionais, com os olhos postos no futuro, que poderão ser mais favoráveis para ambos os lados. As relações são, enfim, há um princípio de reciprocidade que no passado
talvez pendesse para o outro lado, mas a verdade é que acho que nos devemos concentrar na missão de Macau, que ainda há dias foi, ou terá sido, reiterada pelo responsável político da República Popular da China. Internacionalizar. Internacionalizar significa competir. Competir com outros centros que estão igualmente interessados em atrair talento, em criar riqueza, em crescer. Para isso, quem está no mundo global a competir para atrair, e Portugal também está nesse campeonato, permita-me a expressão, tem que ter o cuidado de apresentar o pacote mais atrativo possível de captação. Portanto, mesmo que queiramos fazer um exercício de nos abstrairmos do que existiu e pensarmos no que deveria existir para que Macau realize toda a sua vocação e o seu potencial, nós acreditamos, e não tenho sido o único a dizê-lo, que o próprio regime do Blue Card, se quisermos começar por aí, é mais atrativo noutros locais e poderia ser francamente mais atrativo. E a partir daqui pode-se construir muita coisa. A lei existente em Macau concede amplo espaço de manobra, mas essa questão é essencialmente política e devo dizer que as conversas que têm não são de bastidores, são simplesmente à porta fechada. Porque têm que ser à porta fechada e, portanto, se são à porta fechada, também não os posso estar a comentar aqui ou noutro sítio qualquer, até que haja um desfecho. Espero que seja um desfecho que nos agrade. Mas tem esperança que esta questão do bloqueio seja ultrapassado ou, no futuro, os portugueses que venham para Macau terão que viver com esse estatuto? Tenho, obviamente, esperança que os portugueses que venham para Macau tenham um estatuto mais favorável do que aqueles que neste momento têm. Não sou insensível a um argumento também de base que temos que ter em conta com toda a frieza, que é Macau é uma região administrativa especial da China, da República Popular da China, e um cidadão chinês também não entra em Macau para se estabelecer em Macau com um BIR de residente permanente. E, portanto, temos que ter a noção de onde estamos. Mas uma coisa não impede a outra e, sobretudo, não impedem soluções criativas e evolutivas, porque eu penso que a própria transição é objeto de uma avaliação permanente das autoridades da RAIEM e da China e é alvo de ajustamentos. Os portugueses podem vir com bloquear e continuar a ter a esperança de chegar ao BIR ou não? Isso não lhe posso dizer agora, não lhe quero dizer agora. Não quero dizer muito mais sobre isso. Eu trabalho para que haja essa esperança. É só isso que eu quero dizer. BIR... Está esperançado num ponto do futuro comunicado da reunião mista, quando ela existir? Eu estou esperançado numa situação que é a seguinte. Se um cidadão chinês for para Portugal, ou de Macau que não tenha passaporte português, ou cartão de cidadão português, for viver para Lisboa, me pedir um visto de residente, e nós emitimos um visto de residente, 120 dias depois, no máximo, está a trocá-lo por um título em Portugal que lhe dá uma autorização de residência em que pode beneficiar exatamente do mesmo regime de um cidadão português no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, à escola pública, ao sistema de pensões e por aí fora, à segurança social. E, portanto, eu começaria por aí. Aqui há um desequilíbrio. E aquilo que começa por ser a minha base, a minha expectativa de base, é que pelo menos isso seja igualado. Portanto, o Sr. Conselheiro está a dizer que espera, gostaria, que o tratamento que Portugal hoje dá a um cidadão chinês ou de Macau que não tenha cidadania portuguesa, quando chega a Portugal, que um português também tenha. Há aqui a reciprocidade tantas vezes. Eu acho que a reciprocidade é um princípio muito válido das relações internacionais e é a partir daí que se constroem ambições e, nesse sentido, eu continuo a achar que nós temos portugueses, por mérito próprio atual, pelo valor dos portugueses que cá estão, temos legitimidade para aspirar a um tratamento especial à luz do artigo 9º da Lei Básica, à luz da vocação de Macau para ser uma plataforma de ligação entre a China e os países de língua portuguesa. Estas ideias são muito boas e muito interessantes, mas são sobretudo importantes quando materializam em atos. Eu não queria estar, digamos, a romper, se me permite a expressão, aquilo que tem sido o seu diálogo com o chefe do Executivo, concretamente, e que sensibilidade é que tem recolhido? Eu não queria dizer muito mais sobre isso, só posso dizer que o Sr. Chefe do Executivo é sempre muito aberto nas conversas que nós temos, tal como os secretários com quem eu falei, e nunca mostrou qualquer tipo de incómodo em relação a qualquer tema que eu levantasse, fosse ele qual fosse. Portanto, a abertura para conversarmos é total. Agora, quando há duas partes,
os interesses podem não ser exatamente convergentes e às vezes é preciso saber reconhecer isso. Pode haver uma solução para estes casos nos 25 anos, até ao fim das comemorações dos 25 anos, tipo prenda? Espero bem que sim. Não, até aos 25 anos, até ao dia dos 25 anos. Não sei, não me quero aventurar a dizer isso. Pensava que estava a dizer até 2049. 2049. Doutor Alexandre Leitão, há outra questão que os portugueses não têm a ver concretamente com Macau, que é aquela questão dos vistos. Também tem alguma esperança de que Portugal entre mais tarde ou mais cedo na lista? Embora aí parece também há um problema da reciprocidade. O problema da reciprocidade aqui é um problema estrutural para qualquer país europeu. Isso aí, qualquer cidadão da República Popular da China para entrar no espaço Schengen tem que ter um visto e, portanto, aí não é à luz da reciprocidade ou da falta dela que se poderá analisar porque é que uns países tiveram agora uma concessão especial de uma facilidade de isenção de visto temporária e outros não. Não é essa a questão. Também confesso-lhe que, tanto quanto julgo saber, ainda não sabemos exatamente qual é a razão que estará por trás, porque os países não têm que fundamentar as suas razões. É um direito absoluto de soberania decidir quem entra ou não no nosso país. Estamos a trabalhar para demonstrar à China, também aqui, que os portugueses merecem a todos os títulos, até em relação a um passado recente, de grande cooperação e de grande cruzamento de investimentos e de parcerias, também na área económica. Essa amizade escolar não fica aqui, não choca com esta questão? Os países estão amigos e a China neste momento... Ou acredita que está aqui em causa? O embaixador em Pequim, obviamente, já exprimiu a sua perplexidade sobre isso e compete-lhe a ele ser a linha da frente da negociação que está a decorrer e dos esforços de sensibilização junto às autoridades chinesas que estão a decorrer. Ele já manifestou a sua perplexidade. O senhor não acredita que a questão possa ter a ver com a tecnológica chinesa de uma decisão que houve em Portugal? Não acredito, eu sei do caso que está a falar, porque toda a gente fala no caso, não acredito que possa ter a ver com isso, porque então aí temos também que recordar aos que se apressam em fazer essa grelha de leitura que muito poucos países, e talvez, e não me lembro assim de mais países ocidentais, aceitaram conceder uma parte maioritária das ações da sua companhia que gera a rede elétrica ou da companhia que gera a distribuição de eletricidade em baixa a uma empresa estatal chinesa. E, portanto, acho que do lado português sempre houve sinais de boa vontade. De vez em quando podemos ter entendimentos diferentes, mas numa relação que vai a caminho de 500 anos, temos que olhar para o longo ciclo, para o passado, o presente e o futuro, e não estar a navegar à bolina. Isso era quando nós começámos a ir pela costa africana abaixo. Vamos ter mais quadros portugueses? Vamos voltar ainda à questão dos quadros? Agora, sim, eu tenho a esperança de que até ao final do ano isto se resolve. Mas sou um otimista. E vamos ter mais quadros. Como é que olha para a questão dos médicos? Os médicos foi muito falado na sequência, primeiro da visita do seu chefe que esteve em abril, depois em maio, a senhora secretária, estamos a falar do ano passado, a senhora secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, houve uma espécie de concurso e depois o processo ficou um bocado, digamos, parado no tempo, porque até este momento, que eu saiba, embora o Serviço de Saúde há mais de alguns meses, penso que em dezembro, tinham dito que 2 dos processos estavam concluídos, mas continua a não haver renovações. Também tive essa informação. Há algum desapontamento face ao volume inicial que se falou. Sei que houve abertura das autoridades portuguesas e sei que havia uma disposição inicial muito clara e afirmada, quer pelo Sr. Chefe do Executivo, quer pela Secretária da área competente. Penso que é um processo que ainda está a decorrer. Inscreve-se naquilo que eu dizia. Se Macau pretende, entre outras coisas, diversificar através da saúde, e estando Portugal tão avançado em certos domínios, se a língua portuguesa deve ser falada nos hospitais para que um cidadão que fala português seja compreendido, faz todo o sentido haver médicos lusófonos.
e no domínio do desenvolvimento médico e das ciências biomédicas e da saúde, Portugal está muito forte. Mais uma vez recorro ao exemplo do Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, que esteve aqui há dias. Coimbra foi designada como um dos pontos focais do programa LEADERS, de um programa da União Europeia sobre o envelhecimento, que é uma questão que interessa tanto a Portugal, preocupa tanto Portugal, como, penso eu, Macau. Ora, há aqui terrenos de entendimento. Portanto, continuaremos a trabalhar para que haja mais presença portuguesa também na área da saúde. Presença portuguesa do outro lado da fronteira. Eu não digo que é crítico ou pouco crente relativamente à zona aprofundada de cooperação ao que se passa em China. Como é que olha para esta questão? Eu digo pouco crente porque já ouvi dizer que era necessário ter em questão algumas questões que não estão resolvidas. Eu? Sim. Bom, eu tenho que dizer o que digo sempre. A China não está na minha zona, não está na minha área de jurisdição. É da área da minha colega de cantão. E penso que, quando estou em Macau e ouço muito falar em China, começo por pôr esta questão. De facto, Macau está a promover e está, no fundo, a aplicar muita energia, muitos meios no desenvolvimento em China, mas eu, pela natureza do acordo de sede, não posso trabalhar lá. Não sou cético nem deixo de ser. Eu tenho a plena consciência que o projeto está no seu 4º ano de execução. Quer dizer, 4 anos, nem sequer 4 anos completos, é muito pouco. E só não vê quem não quer a extraordinária dimensão do investimento e da aposta que ali está. A questão, quando me ouve ter alguma dúvida ou outra, é quando me perguntam se eu recomendo ou não a investidores. E eu respondo sempre que o meu papel é, se me perguntam, dar respostas absolutamente claras e sólidas. Eu acho que tem que haver, depois da fase de investimento em infraestrutura e em hardware, tem que haver a capacidade de demonstrar rapidamente as mais-valias, as vantagens reais que a Enchine pode representar, em torno de 2 ou 3 perguntas muito simples. É mais simples, ou será mais simples, a um empresário exportador português, angolano, moçambicano, fazer passar os seus produtos para a China por aqui? Será mais barato? Terá uma certificação mais rápida do que fazê-lo diretamente para a China? Esta é uma pergunta. O direito português ou de inspiração portuguesa terá alguma existência do outro lado em China? Porque isso é importante para empresas que estão habituadas a trabalhar numa matriz de direito que é comum nos países da CPLP. A língua portuguesa tem alguma hipótese de ser um dia considerada também, como é aqui, uma língua oficial, ou pelo menos de trabalho, nas instituições de ensino? Obviamente, isso também é uma zona de conforto para empresários da língua portuguesa. Se eu fosse um cônsul da Alemanha ou da França, não diria estas últimas partes, mas eu sou de Portugal e, portanto, os meus compatriotas que poderão estar interessados em investir aqui, obviamente sabem investir em países onde não se fala português e onde não há direito português. Mas isso são todos. E, portanto, aqui a Enchine está a concorrer com toda a Ásia e com outros continentes. Há aqui uma vantagem em Macau, que por limitações físicas, dizem-me, não pode ser aprofundada. Seria interessante, na pura perspectiva portuguesa e dos lusófonos, de que algumas destas vantagens fossem replicadas ali. Eu estaria muito mais confortável para dizer, penso que é uma excelente ideia. Provavelmente será uma excelente ideia. Mas o meu dever não é fazer adivinhação nem especulação. É dizer, neste momento é mais vantajoso ou não. Tendo as respostas, eu posso dar as respostas. Tem alguma esperança relativamente ao voo direto, ou um voo de Macau para a Europa, que depois seja possível chegar a Portugal? Se não tivesse esperança, eu não fazia persistente promoção da ideia que faço desde que aqui cheguei. Porque tem a ver com isto. Eu não consigo compreender, do ponto de vista da racionalidade, porque é que uma cidade, eu não sei se vou pronunciar bem, como Hangzhou, tem vários voos por semana diretos para Portugal, e este eixo Macau-Hong Kong, onde há mais de 100 mil portugueses residentes, onde há 8 milhões e tal de habitantes, com uma classe média que tem maior poder de compra do mundo.
onde há um volume de relações económicas entre Portugal, quer com Macau, quer com Hong Kong, que está aquém do que devia ser. Onde há, hoje em Macau, um hub, além do grande hub do aeroporto de Hong Kong, há um hub turístico e um hub também já aeroportuário em Macau, e Portugal também se transformou num hub aeroportuário de excelência para o Atlântico, em particular para o Brasil e para a América do Norte, onde há necessidade de trazer carga, porque a aviação não é só passageiros, é carga. E alguns produtos portugueses, por exemplo, utilizados em restaurantes, ganhariam muito se um voo direto pudesse trazê-los para Macau, em vez de irem para qualquer outro sítio, de serem descarregados e depois transportados para Macau. Bom, para onde quer que eu olhe, eu vejo bons motivos para acreditar que uma operação dessas é viável, tanto mais que no passado os aviões consumiam mais combustível, tinham menor autonomia e hoje os aviões têm uma autonomia que lhes permite fazer o voo direto. Portanto, enquanto não me explicarem, na minha ignorância, que não sou engenheiro da navegação aérea... O que é que falta aqui? Uma decisão política? Porque é uma decisão empresarial. Estamos a falar da TAP. São decisões empresariais. E, portanto, estamos a trabalhar as companhias, os acionistas, em parceria, por exemplo, com o Turismo de Portugal, em parceria com o Turismo do Norte e Porto, do Porto e Norte de Portugal. Temos feito esse trabalho. Por exemplo, a TAP tem uma questão concreta. A TAP, devido à assistência que recebeu, não pode abrir novas rotas até ao final do ano. Mas eu trabalho na esperança de que, quando puder, pondere esta questão, porque eu acho que a TAP, não tendo um voo para a Ásia, perde muito da sua capacidade operacional e do seu valor. Gostaria de ver a TAP voar para esta zona em 2025, para Macau? Eu gostaria imenso, quando terminasse a minha missão, de sair num voo da TAP. Vamos agora ao Consulado-Geral. Sim. Como é que reage às críticas de que o Consulado não funciona bem ou funciona menos bem? Ou isso já não é verdade? Bom, não concordo. Não concordo com a primeira. Não funciona bem, não. O Consulado, neste momento, em algumas áreas, está no topo de performance da rede consular portuguesa. Noutras áreas, ainda não. Portanto, há questões que foram resolvidas. A mais importante para muitos dos portugueses que aqui vivem era a questão dos passaportes, das listas de espera de passaportes e cartões de cidadão. Quando aqui cheguei, tínhamos acabado tinha acabado de ser levantada a restrição geral relativa à pandemia e havia milhares e milhares de pessoas que, com toda a legitimidade, estavam ansiosas por ter um passaporte, para sair de novo, os documentos tinham caducado, queriam ter essa segurança de ter o documento válido. Nós não tínhamos, por isso, simplesmente capacidade de responder a essa procura naquele momento. Graças à minha equipa, graças ao trabalho que foi feito, algumas decisões mais ou menos entendidas por algumas pessoas, sinceramente não me preocupa, fizemos o que achámos que devia ser feito e hoje qualquer pessoa pode pegar no seu telefone e marcar para amanhã. Já não há necessidade de esperar por semanas, por meses, para renovar o passaporte ou o cartão de cidadão? Se quiser pegar no seu telefone, pode marcar para o próximo dia útil ou daqui a 2 dias úteis, pela plataforma, sem precisar de mandar um mail a pedir ou a invocar uma urgência qualquer, sem pedir a quem quer que seja que fale com quem quer que seja, já nada disso é necessário. Pega no seu telefone, no smartphone, pega no seu computador, vai à plataforma www.cgportugal.org, faz a marcação e garanto-lhe que consegue vagas na próxima semana. Tem sempre, provavelmente no próximo dia útil. Portanto, isto é um indicador de performance que muito poucos consulados no mundo podem garantir. Agora, está tudo bem? Não está. É preciso melhorar? É. Se quiser, até lhe digo em quê. Há muitas áreas em que é preciso. Quando diz que não está tudo bem, é preciso melhorar, eu também queria ir aos recursos humanos, que essa é uma questão sempre fundamental e sempre importante com o atual cônsul e com os anteriores cônsules, claro, que sabemos que é um pouco também uma questão do país. O que é que ainda não está a funcionar ao gosto do Cônsul-Geral? O Cônsul-Geral, este Cônsul-Geral é um permanente insatisfeito e, portanto, mesmo quando estiver tudo a funcionar muito bem, se conseguíssemos lá chegar, ainda iria à procura de qualquer coisa para melhorar, porque eu não consigo estar parado. Agora, ainda não estamos nessa fase. Temos, por exemplo, um problema muito simples.
eu também anunciei, quando disse que o Consulado-Geral, o ano passado, bateu vários recordes de performance, incluindo o número de passaportes e cartões de cidadão que se fez num ano, foi 33.577, nunca se tinha passado os 30 mil, nem sequer aos 29 mil, e, portanto, fizemos mais 91% de atos consulares do que em 2022, e uma das frentes foi o registro civil. Curiosamente, num ano fez-se mais do que nos 10 anos anteriores juntos. Qual é o problema que veio? É que, de repente, parece que há aqui um efeito de bola de neve. Quanto mais se está a fazer, mais pedidos aparecem. Portanto, ainda estamos numa fase de crescimento da procura. Tivemos um problema grave de recursos humanos no ano passado, porque, de facto, não tivemos um reforço que pedimos para fazer frente e, portanto, tivemos que fazer o que fizemos, dando o exemplo, levando a minha equipa a trabalhar mais e fê-lo, mas estou esperançado que este ano venhamos a ter reforços e com a dissipação da nuvem de pedidos de passaporte e cartões de cidadão que estavam, aquele bolo todo que estava por resolver com a gestão e a normalização do processo, poderemos eventualmente alocar um ou outro recurso para o outro lado. Porque temos agora que conseguir também que este prazo de espera no passaporte se verifique no registro civil, no notariado, nos vistos. E temos uma outra frente, que digo já, que quero concluir até ao final do meu mandato. Gostaria que até ao final do meu mandato os nossos instrumentos de comunicação, os suportes escritos, em papel ou na internet, a informação prestada ao balcão, a tentar também atender todas as chamadas telefónicas. Nós atendemos muitas, as pessoas às vezes não têm ideia, nós recebemos 60 mil chamadas por ano. Mas uma chamada telefónica é um problema de grande ineficiência. É muito mais prático um e-mail, porque está escrito o que se quer, e a resposta compromete o consulado. Um telefonema muitas vezes é pouco claro na pretensão, pode ser pouco claro na resposta e não compromete ninguém. Nós gostamos que as coisas fiquem por escrito porque elas responsabilizam-nos. E, portanto, queremos fazer aqui um esforço de comunicação, porque havendo mais comunicação, provavelmente também reduzimos o número de pessoas que sentem a necessidade de vir ao consulado, ou que vêm para nada, ou que repetem e-mails porque não ficaram bem esclarecidos. Está hoje convicto que podemos dizer que o consulado hoje funciona? O consulado hoje funciona, em geral, perfeitamente na média global da rede portuguesa, e quando eu comparo com alguns colegas da União Europeia em Hong Kong e vejo alguns prazos de espera previstos e outros, até acho que funcionamos muito bem. Naquela área que foi a nossa prioridade absoluta do ano passado, passaportes e cartões de cidadão, o consulado português já está como na receita e nos atos consulares, no top 5 da rede portuguesa, nos 5 do topo. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, que conhece muito bem Macau, deu uma pequena entrevista, umas declarações ao canal Macau, à TDM, quando anunciou a sua vinda, penso que chega no próximo dia 18, deixou a ideia de que vinha para introduzir alterações e melhorias no funcionamento. Como é que o Cônsul-Geral lê? Com o respeito institucional que me merece a figura de um membro do Governo e, em particular, de um membro que me tutela. Está no seu pleno direito de vir sempre que quiser, está no seu pleno direito de fazer todas as perguntas e verificar todas as situações que entender, e está, obviamente, no seu pleno direito de fazer propostas, sugestões, recomendações que eu, enquanto responsável por este consulado e, portanto, inscrito na linha hierárquica direta em matéria consular do Sr. Secretário de Estado das Comunidades, prestarei, obviamente, a melhor atenção. Acho que é normal. Esta semana, eu diria que nos últimos 10 dias, o tema da comunidade é um pouco o que se passa em torno da escola portuguesa. Sabemos que o Cônsul-Geral se envolveu diretamente no âmbito das suas funções quando foi necessário mudar aquilo que são os órgãos hoje da escola portuguesa, nomeadamente o Conselho de Administração da Fundação da Escola Portuguesa. Como é que o Cônsul-Geral olha para todo este caso que tem ajeitado a comunidade? Bom, eu sobre isso começo pelo início também da sua introdução. De facto, a escola portuguesa foi a minha primeira grande prioridade, junto com aquela questão dos passaportes e dos cartões de cidadão. Foi a minha primeira visita,
disse-o claramente, aliás, nas declarações que fiz à TDM, que tinha uma grande preocupação e uma grande vontade de ajudar no que fosse necessário. Foi na Escola Portuguesa que decidi fazer a celebração do 10 de junho do ano passado, quando não podia fazer na residência, e, portanto, sinais de interesse e de apoio à Escola Portuguesa são todos e não podiam ser mais claros. A Escola Portuguesa tem, desde o segundo semestre do ano passado, um novo mandato, uma missão renovada com vários objetivos que já fomos falando, tem órgãos sociais novos, porque, como sabe, o mandato anterior tinha chegado ao fim e era preciso criar também um Conselho de Administração da Escola Portuguesa e não apenas da Fundação, porque à luz da lei da região, e tem uma nova direção. Estes órgãos sociais têm a competência exclusiva das decisões de gestão para atingir os objetivos que lhes foram atribuídos. E têm também a responsabilidade exclusiva pelos resultados. Portanto, esta é a fase do trabalho e da confiança nos órgãos da escola e nos funcionários e em toda a comunidade escolar. Mas este é o momento em que a direção e a administração têm que trabalhar para atingir os objetivos. Haverá um momento de avaliação. Eu continuo disponível para ajudar no que for preciso, sempre que for solicitado, e quando vier o momento da avaliação. Relativamente a este momento que foi um pouco agitado, ou continua agitado, relativamente à contratação, ou à dispensa, a contratação por um lado e a dispensa por outro de docentes, o Conselho-Geral não quer comentar. Eu acho, aliás, que a agitação e a discussão de alguns assuntos, da forma que foi feita e na praça pública, às vezes com emissão de opiniões sem se conhecer os detalhes, sem estarem fundamentadas, é obviamente livre numa sociedade, num país democrático como Portugal. Enfim, não estamos em Portugal, mas estamos aqui a falar de uma instituição portuguesa, mas eu tenho o meu direito de pensar que ela não traz nada de bom para a vida da comunidade escolar e que pode trazer embaraços e problemas de reputação. Portanto, como disse, há um mandato, há órgãos sociais, têm a responsabilidade de tomar decisões, têm a responsabilidade dos resultados. Quando chegarmos ao momento da análise dos resultados, cá estaremos para, no sítio próprio, fazer as perguntas, perguntar pelos resultados e fazer a avaliação que é preciso fazer. O Conselho-Geral quer participar ou acha que tem direito a estar representado no Conselho de Curadores? Essa questão. O Conselho-Geral é o representante diplomático de Portugal. Aqui. As escolas portuguesas da rede no mundo têm sempre o representante diplomático de Portugal a presidir ao Conselho de Curadores ou ao Conselho de Patronos, consoante a natureza institucional. Eu pessoalmente, Alexandre Leitão, não faço nenhuma questão de estar. Acho que os órgãos sociais da escola portuguesa estão constituídos por gente competente, gente conhecida, com vários jovens macaenses a assegurar já a transição para o futuro que entraram com os novos órgãos sociais, começar pelo Presidente da Associação de Jovens Macaenses e pelo Presidente da Associação dos Antigos Estudantes da Escola Comercial. Mas acho que um dia, um sucessor meu, em Macau, acontecerá como em qualquer outro sítio. Naturalmente, o representante diplomático de Portugal terá um lugar institucional nos órgãos, até porque isso demonstra a quem tiver dúvidas que há uma ligação efetiva entre o Estado português, Portugal e a escola portuguesa. O Presidente da Fundação da Escola Portuguesa, em declarações que fez a semana passada, no sábado, admitiu o que era mais ou menos conhecido, que o Ministério da Educação, por razões que mais ou menos são óbvias em Portugal, nem sempre tem cumprido com as suas obrigações em termos financeiros. Isto deixou preocupado. Eu já sabia disso quando vim. Quando vim para Macau... Por isso eu disse, Jorge Neto Valente confirmou aquilo que, pelo menos os mais... Isso não vale a pena fazer de conta que isto é uma matéria reservada ao classificado ou desconhecido. Eu penso que toda a comunidade escolar, a começar pelos pais dos alunos, há muito que reclamam e pedem uma comparticipação maior do Estado português. Nós passámos em Portugal um período de 12 anos de consolidação orçamental depois de um período muito crítico. Foi conseguida essa consolidação. Portugal é hoje um dos países que tem uma dívida pública abaixo dos 100%. É um resultado que não é de um governo, é de vários governos e de duas famílias políticas, pelo menos. Agora,
E, portanto, percebo que haja escolhas e que não se podia ir a todo lado e a correr a tudo. Porém, eu acho, pessoalmente, e tenho-me batido por isso e tenho defendido isto abertamente junto da minha tutela e junto da tutela da educação, que eu gostaria que o Estado português tivesse um envolvimento maior, assim que fosse possível do ponto de vista orçamental, na escola portuguesa. Porque, inclusive, como todos sabemos, há obras, há intervenções que são necessárias de recuperação de espaços, de recuperação de equipamentos. E há uma grande obra E há uma grande obra para a qual o governo de Arraema, ou o chefe do Executivo, terá dado o seu apoio, mas que falta avançar. Falta avançar porque não é uma obra simples. Já houve intervenções feitas na escola. Atenção que há aqui um problema que é preciso ter sempre presente. É indispensável e sempre o dissemos. Também sempre defendi, isto é uma opinião pessoal, mas também penso que não sou o único, que a escola não deve ter uma ambição de crescer ilimitadamente em número de alunos. Ainda assim, pode crescer alguma coisa, mas para crescer tem que ter espaços, salas, equipamentos que são indispensáveis a uma escola moderna que quer um programa de ensino competitivo, com futuro e que se inscreve nas 4 prioridades ou 5 que foram dadas à escola. Essa obra vai ser delicada, porque fazer uma obra ao mesmo tempo que há aulas é um pouco como vai acontecer. Mas falta aqui, porque o governo de Arraema já, pelo menos, admitiu há uma declaração pública do chefe do Executivo que está disposto a apoiar. Falta aqui a decisão de Portugal para o que falta? Não estamos nessa fase. Eu acho que não há nenhuma dificuldade. Quer dizer, agora temos um novo governo, mas eu estou certo que a nova tutela da educação manterá a linha anterior. Não perspectivo nenhum problema de natureza financeira para as obras. É mais a questão, agora, neste momento, é mais a questão técnica. É um pouco como no consulado, vamos fazer para o ano, se continuarmos com o planeamento estabelecido há mais de um ano, vamos ter que fazer uma intervenção de fundo no consulado. Estrutural, de ar-condicionados, de eletricidade, é uma obra de vulto. E vamos ter um enorme desafio, que é fazer uma intervenção de fundo ao mesmo tempo que mantemos a estrutura a funcionar. Relativamente, e para terminar, a escola portuguesa, está satisfeito com as opções dos novos responsáveis? As escolhas que foram feitas? Quais escolhas? Quer para o Conselho de Administração, quer para o diretor da escola, por exemplo. Sim, eles têm a minha plena confiança, claro. Mas, como disse, não vou antecipar o momento da avaliação. No seu primeiro mandato, foi também uma novidade, embora esteja previsto e está na legislação, a criação dos conselhos consultivos. Nenhum dos seus antecessores o tinha feito. Está satisfeito com o trabalho que os conselhos consultivos têm feito? O Conselho Consultivo não tem necessariamente que fazer trabalho. O Conselho Consultivo, para quem ler a lei, é constituído por um conjunto de pessoas que representam a sociedade local na área de jurisdição consular. Estão lá os conselheiros das comunidades, eleitos, os 3, vemos nomeados por mim, e estão pessoas com funções institucionais, designadamente a diretora do IPOR e o chanceler do consulado. Tenho procurado reunir mais do que o que a lei obriga, que é uma vez por semestre. As conversas que houve, as reuniões que tivemos, decorreram em ambiente muito cordial e penso, e sinceramente, considerei-os muito úteis. Portanto, espero continuar a reunir com frequência. Faltou da cultura e o de Hong Kong, ou eles já foram nomeados? Da cultura e de Hong Kong, como assim? Não estou a perceber. Eu penso, há um conceito consultivo, digamos, mais geral, depois havia o da economia ou dos assuntos económicos? Não, sim, estamos a falar de um grupo informal de acompanhamento. Eu quero esclarecer que não é conselho consultivo, não existe conselho consultivo nenhum, além daquele que está previsto no regulamento consular. E foi criado. Pois o que há é a necessidade que eu senti de ouvir a opinião temática, setorial de pessoas na área da economia, na área da educação, na área da cultura e em Hong Kong. Todas estas estruturas informais funcionam, existem. Como é que tem sido o seu relacionamento com a comunidade? Eu não sei como é que respondo a uma pergunta dessas. Há muitas pessoas que... Eu tento conhecer o maior número possível de pessoas, tento ouvir o que elas têm para me dizer,
tenho tido uma agenda, infelizmente, muito ocupada, precisamente a tentar tirar o consulado da situação em que estava e motivando os nossos funcionários através do trabalho, porque acho que a liderança só pode ser inspiradora quando é feita pelo exemplo e, portanto, tenho passado muito o meu tempo dentro do consulado, no primeiro ano, a trabalhar à semana, aos fins de semana, à noite, mas tinha que ser. Penso que vou normalmente, quase sempre, a tudo o que me convidam. Tenho um sincero prazer em conhecer pessoas, sempre tive na minha vida. Tenho um sincero prazer em falar com as pessoas, sempre tive. E interessam-me os problemas das pessoas, sempre gostei de ouvir, não é que escovilhice, simplesmente gosto de ouvir as pessoas falarem na primeira pessoa e livremente. Que ele se Leitão é um homem teimoso, que houve... Teimoso? Teimoso, de feitio. Já agora diz que gosta de ouvir as pessoas, que ainda às vezes tem dificuldade em ouvir. Não. Eu, aliás, a minha equipa sabe que o que eu não gosto é de pessoas que começam a tentar dizer aquilo que acham que eu quero ouvir. Eu gosto muito de ouvir as opiniões todas e as opiniões diferentes. E depois, obviamente, tenho o meu critério para decidir se sigo um conselho ou não sigo um conselho. Mas eu sou tudo menos uma pessoa que gosta de yes man. Eu, aliás, na minha relação hierárquica também nunca me coibi de dizer aos meus superiores hierárquicos o que pensava. E nunca me coibirei. É uma questão de feitio. Sou frontal. Eu não acho que seja teimoso, muito menos distante. Sou frontal. Quem diga que é um pouco distante, ou isso é uma... Não creio que seja verdade. Não creio que alguém que tenha tentado abordar-me na rua tenha alguma vez sentido da minha parte animosidade ou recusa em falar. Pelo contrário, às vezes fico muito tempo a falar com as pessoas. Como é que vamos de música? Sabemos que noutros tempos, e continua a ser um homem com muito gosto para a música, como é que vamos de música? Ainda vai continuando a escolher umas músicas para passar lá em casa? Eu agora não tenho tempo para sair do consulado praticamente, mas tenho tempo no consulado para me preocupar, já que fala de música, na vertente cultural. E queria aproveitar esta ocasião para relembrar a quem nos ouve que estamos em pleno junho, mês de Portugal. E que este ano temos um programa ainda mais recheado que anos anteriores, com música, com exposições, com seminários. E ao longo deste ano penso que tivemos mais música do que pelo menos há muito tempo portuguesa aqui. E vamos continuar a ter, se tudo correr bem. E aqui tenho que dar uma nota de agradecimento profundo à RAEM, porque temos tido uma colaboração cada vez melhor. Já agora, para o fim do ano, quando forem as comemorações dos 25 anos, o que é que está previsto que se possa saber neste momento? Estamos no segredo. Não. Da parte portuguesa, vinda de algum músico? Estamos a trabalhar em... Apresentámos várias propostas. Obviamente, as comemorações do 25º aniversário da criação da Região Administrativa Especial são da competência do Governo e da RAEM. E, portanto, o que nós fizemos foi, há já algum tempo, e de resto, a solicitação do próprio chefe do Executivo entregar uma lista de sugestões. Já há alguma coisa certa neste momento? Não há nada certo, mas posso dizer que das sugestões que nós apresentámos, algumas já foram concretizadas. Reitero, a cooperação com a RAEM, o Executivo e o Instituto Cultural tem sido muito simpática. Secretário-Geral, a nossa entrevista, que, como eu disse no início, é gravada na quarta-feira à tarde, será emitida na rádio no sábado, no domingo na televisão, no canal Macaba, a seguir ao telejornal, na segunda-feira, o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. O que é que espera do 10 de junho de segunda-feira e que mensagem é que deixa à comunidade para terminar? Espero que o 10 de junho seja um reencontro feliz com a residência da Bela Vista. Eu sei que muitas pessoas atribuem um significado especial à realização da recepção do dia 10 de junho na Bela Vista. De manhã, como sempre, começaremos com o içar da bandeira, com a romagem à Gruta de Camões. E à noite vamos ter um pouco de música ao vivo, vamos ter o cenário habitual, passaremos mensagens curtas, espero que seja um momento de confraternização, de união da comunidade portuguesa e aproveito para convidar todos os cidadãos portugueses que nos ouvem, tenham recebido ou não convite, a porta está aberta, a única limitação é a lotação do espaço. Por um lado, não gostaria de atingir para não deixar alguém de fora, por outro lado, seria excepcional. A comunidade tem razões para estar otimista em relação ao futuro? Eu penso que os portugueses, ao longo da história,
foram sempre necessariamente otimistas e só assim conseguiram fazer o que conseguiram fazer. Só temos que ser portugueses, isto é, acreditar que mesmo onde quer que estejamos, há sempre uma saída, há sempre uma margem de crescimento, há sempre algo a alcançar. Eu sou ambicioso naquilo que quero para a minha instituição, sou intransigente na defesa do Estado que represento e acredito muito e gosto muito do povo português. E, portanto, é para mim um grande prazer ser cônsul, sempre foi, porque gosto muito de me interessar pelos problemas das pessoas e quando há pouco dizia que passo muito tempo no consulado, muito sinceramente, tenho amigos que estranham como é que fica tantos domingos, tantos sábados, dá-me mais prazer estar a resolver o problema de uma pessoa num domingo à tarde do que estar a passear num centro comercial. Cada um é como é. Pronto, deu-me para isto. Muito obrigado. Obrigado. A entrevista com Alexandre Leitão, cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, está também disponível nas plataformas digitais da TDE.